Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2024, segunda-feira. O rio está com as águas baixas, mas a previsão, segundo os meteorologistas, é que vem chuva até o final do dia de hoje. E que assim venha uma chuva abençoada para irrigar a terra, encher um pouco mais os mananciais de água, para dar continuidade na espécie humana e todos os seres viventes que estão aí nesse planeta chamado Terra. Então vamos dar continuidade à mensagem que nós tínhamos parado, que José tinha sido lembrado pelo que tinha sido chamado pelo faraó, o copeiro, diante das circunstâncias do sonho que o faraó tivera das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, ou vice-versa. Provavelmente o sonho relaciona-se num projeto de vida para eles mesmos, que Deus estava usando José para essa interpretação, que todas as pessoas que estavam lá não estavam tendo discernimento dessa interpretação do sonho do faraó. Aí o copeiro lembra, o cara lá que estava comigo na prisão revelou o sonho do padeiro e aconteceu com o padeiro, revelou o sonho que eu tive e assim aconteceu comigo conforme ele tinha dito. E diz, tem um hebreu, faraó, permita-me, tem um hebreu que estava conosco na prisão e conforme ele revelou o sonho aconteceu. Mas traga esse homem na minha presença. Aí fizeram isso. José foi lembrado, tirado do cativeiro. O faraó já conta para ele, e ele disse, não é eu, mas Deus que eu sirvo, Deus dos meus pais, que eu sirvo, esse há de revelar. E ele contou sobre 7 vacas gordas, são 7 anos de abastança. A terra vai produzir, vai dar, teremos fartura, e depois teremos 7 anos de seca, de sequidão, de fome e miséria. Lhe aconselho, pegue um dos seus e coloque sobre as propriedades, sobre os agricultores, para que plantem, cuide da terra para a produção ser boa, mas que construam silos para guardar os grãos que vão sobejar, para que quando chegar os 7 anos das vacas magras nós tenhamos alimento e não falte para ninguém. E aí o faraó, eu vou colocar você sobre esse encargo. Chamou seus serviçais, levaram José para um aposento, banhou-se, tirou a barba, e o faraó tira um anel dos seus e coloca no seu dedo e diz, agora tu abaixo de mim, é você que manda, vocês ouçam ele. Eles ouvem a mim e vocês obedeçam ele. Ele só deve obediência a mim. Tudo que ele falar, vocês façam. E assim foi. José, o homem que foi vendido pelos seus irmãos, dado como morto para o seu pai, por inveja dos seus irmãos, agora estava sendo colocado na posição de governador do Egito. Não somente o governador do Egito, eu vou colocar mais algumas questões relacionadas ao hoje, como se fosse naquela época ministro da Agricultura e ministro da Economia, ou seja, da Fazenda, e chefe aí, presidente do Banco Central. Ele estava nessa função, trazendo para os dias de hoje. Deus era com ele. Aonde ele ia prosperava, aonde ele ia era abençoado, as pessoas à sua volta também eram abençoadas, porque Deus era com ele. Ele não retrocedeu diante do pecado, ele não se curvou diante da mentira, da corrupção. Ele não se misturou com os costumes e os hábitos do povo egípcios, que eram idólatras e adoravam vários deuses, mas ele permaneceu firme num projeto existencial na vida dele. E aquilo foi se multiplicando na vida das outras pessoas também, por sua fidelidade para com Deus, com o propósito de Deus que tivera no seu coração, aquilo que ele aprendeu com os seus pais, dentro da sua família, todos os pecados que as pessoas possuíam, que eles também cometiam pecados, porque ninguém foi santo, ninguém é santo, santo somente Deus e Jesus, o verbo encarnado que esteve caminhando nessa terra. Todos nós somos pecadores. Mas o que eu me refiro é que ele não se curvou.
perante as coisas que estavam. Ele permaneceu firme no projeto, no propósito de Deus, na vida dele e de todas as outras pessoas que estavam próximos a ele. Passou-se período, chegou o problema da relação da sequidão, da fome, da miséria, e chegou lá na terra dos hebreus, onde o pai dele estava com seus irmãos, com a sua família, com a sua mãe, a Raquel. José é filho de Raquel. Raquel concebeu a José, foi o primeiro filho dela, e depois, na sequência, ela concebe Benjamim, que é o mais novo, e ela morre durante o parto de Benjamim, a esposa mais amada. O Jacó tinha mais duas esposas, Lia e Léia. Então, era mais ou menos isso na vida dele. E essas coisas aconteceram. Ao ponto que Jacó diz assim: desçam a terra dos egípcios para buscar mantimento para nós, leve alguns utensílios. E assim foram. Chegando lá, eles eram estranhos, né? Costumes e hábitos diferentes, já foram notados que eles eram os hebreus. José soube dos seus irmãos, não se fez conhecer, chamou-os na presença dele, eles vieram, não o reconheceram, se curvaram perante o governador do Egito, que era ele, sem saber que era o irmão a qual eles falavam, a qual eles tinham vendido, a qual eles queriam ter matado, e mentiram para o pai. O sonho que ele tivera lá atrás estava acontecendo ali, mas José não estava se envaidecendo com isto, estava somente fazendo algo para chamar a atenção deles, e pediu, perguntando se tinha alguém mais na casa da família dele. Ele disse: tem o mais novo, Benjamim, então traga ele, enquanto vocês não trouxeram, e deixou um preso lá com ele para que voltassem. E assim sucedeu. Jacó ficou desesperado: já perdi o José, agora vou perder Benjamim também. E desceu Benjamim pela ordenança do pai, e trouxeram Benjamim. Quando acontece na presença de Benjamim chegando, José chora, vendo seu irmão mais novo, a qual ele não conhecia. Agora passa a conhecer. Aí despede ele com mantimentos e bota algo dentro dos alforjes da montaria. Nesse momento ele já tinha feito se conhecer, se abraçaram, né? Choraram. E despediu-se. Pelo caminho os soldados foram lá e pegaram, viram que ele estava escondendo alguma coisa, mas sem saber foi o próprio José que fez aquilo para que eles voltassem e deixasse o filho mais novo para que o pai descesse até eles. E fizeram isso. 75 pessoas da família de Jacó descem até José, até o Egito. E lá eles choram, se abraçam, se reconciliam, os irmãos pedem perdão. O fato é, diante das circunstâncias, de tudo que aconteceu, José nunca se vitimizou. José nunca, passando pelos lugares na casa de Potifar, onde abençoou lá as fazendas, sendo caluniado pela esposa de Potifar, sendo preso, esquecido, comendo sabe lá o que na prisão, com os pés a ferro, a quais, segundo historiadores, que os seus pés ficaram tortos, sempre permaneceu firme. E onde ele ia, Deus era com ele. Quero falar para vocês, diante das circunstâncias
que cada um vive, cada um tem uma história, cada um tem um legado, que qualquer coisa que aconteça, muitas vezes na vida de cada um, as pessoas procuram sempre a vingança, a maldade, a crueldade, mentindo ou se vendendo por barganha de momento. José sempre permaneceu firme, porque ele aprendeu na sua casa, na sua família, a respeitar, a honrar pai e mãe, embora que os outros irmãos dele não tenham tido a mesma percepção disto, ele permaneceu nesse propósito. Então que nós podemos observar que dentro de uma casa, de uma família, nem todos são iguais. Algumas pessoas dentro dos seus comportamentos optam às vezes para fazer o erro, enganar, no seu caráter psicológico, na sua formação intelectual também, optam por escolhas diferentes que acabam se desviando do caminho da verdade, da luz e da justiça, fazendo maldade, mentindo e muitos ainda se vitimizando, querendo justificar-se que fez tal coisa porque tal coisa aconteceu com ele. José não. José permaneceu firme. De todas as maldades que lhe aconteceram, ele retribuiu através dele. Não, ele disse: tudo que eu faço, tudo que eu revelo, não é eu, é Deus. Então as pessoas eram abençoadas por intermédio de Deus na vida de José. E ele reconheceu isso como um homem fraco, necessário de ser polido diante das circunstâncias da sua caminhada existencial terrena, que as maldades que aconteceram com ele o tornou mais forte. E cada vez que machucavam ele, mais frutos ele dava, porque ele tinha a graça do Espírito Santo na sua vida. Porque o eu sou sempre foi, sempre é e sempre será. O ontem, o hoje, o eterno. A compreensão, o discernimento e a percepção das coisas que nos envolvem na nossa vida, ela nos torna pessoas melhores. E esse é o propósito, embora que alguns não entendam, ou não desejam, ou que se desviam da maldade, que seria um interessante, desviar-se do caminho do mal e ficar firme na presença de Deus, porque amanhã ou depois você abençoará e será abençoado e abençoará outras pessoas. E quem vai se curvar diante de você vai ser a maldade, o erro, a mentira, a inveja e a prepotência de outras pessoas se curvarão diante de você, porque você emana luz e bênção de Deus na tua vida. Não porque José quisesse que aquilo acontecesse, mas aconteceu porque já estava para acontecer. E aquilo que é para acontecer, há de acontecer. Mas tudo aquilo que a gente faz, provavelmente o bem ou o mal, nós vamos colher ali na frente. O que se planta, se colherá. Que tenhamos problemas, sim, vamos ter. Teremos adversidades, teremos. Muitas delas você já passou, já enfrentou e superou. O importante é não se curvar perante a mentira, perante a maldade, perante a inveja, a calúnia e todos os pecados podres, pétrifugos que há no nosso meio. Porque assim como tem o bom, tem o ruim, tem o bem e tem o mal. E se você tem a opção e consegue optar pelo melhor, é porque Deus te iluminou para que assim você fizesse. E vai ter um resultado esplêndido na tua vida, na tua existência, na tua caminhada. Abençoará a você e tantas outras pessoas que te escutam, que te ouvem, porque que você consegue ouvir a voz de Deus que toca dentro do teu coração
na tua intimidade, no teu fórum íntimo com Deus, nas tuas orações, para que assim seja atendido. Faz com que você seja uma pessoa especial. E isso para muitas pessoas traz inveja, traz calúnia, traz maldade, ciladas. Mas saiba, se você é um escolhido, é uma escolhida, poderá isso acontecer na tua vida. Amanhã ou depois, as promessas se cumprirão na tua vida. Elas te empurram para um lado, te empurram para o outro, bota a dificuldade aqui, bota a dificuldade ali, mas Deus é contigo porque tu permaneceu com Deus. E ainda tu sai para um lado e para o outro e vai abençoando os outros. A você e aos outros. Mas não se curvando diante da maldade, da mentira e da corrupção, permanecendo firme como José permaneceu, e assim tantos outros do cano sagrado que nós poderíamos aqui citar. Mas hoje, tanto concluindo a mensagem do José do Egito de uma forma bem sintética, objetiva, concisa e precisa, resumida. E ele pede antes de morrer, José, para que seus restos mortais fossem levados para a terra dos seus pais. O que aconteceu? As 75 pessoas que vieram estar ali, junto com José, quando Moisés, pela mão de Deus, liberta o povo do meio dos egípcios, porque eles haviam esquecido de toda a bondade e bênção que José tinha feito, eles começaram a castigar o povo hebreu, tornando-se eles escravos dos egípcios. E estavam multiplicando muito, porque eles ficaram com medo. Esse povo está muito grande, o que vão fazer com ele? Mais de 1 milhão de pessoas saem a pé em direção à terra prometida, que emana leite e mel. E os restos mortais foram levados junto, foram enterrados, sepultados em Siquém, no campo que foram comprado pelo seu pai Jacó, por 30 moedas de prata. Levaram restos mortais de José, conforme ele havia pedido. E a vida de cada um de nós é assim. Cada um de nós tem um projeto, uma passagem, uma circunstância. E quando entendemos Deus na sua essência, sem reteté, sem misticismo religioso, Ele vai agindo em nossas vidas e vai abençoando nós e a outras pessoas que estão perto de nós, e até estranhos. José não conhecia Potifar. José não conhecia os que estavam no cativeiro. José não conhecia o faraó. E onde ele foi? Lá foi bênção. As pessoas foram abençoadas. Os lugares foram abençoados. E assim nós desejamos que vocês também sejam bênçãos, sejam abençoados. E que tenhamos uma abençoada semana na presença de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe o nosso Brasil. E que você, de tudo que está vendo, ouvindo e assistindo, tenha o discernimento. Tenha o discernimento. Porque não adianta, como Jesus falou, alguns aí estão coando mosquito, engolindo camelo. Coando mosquito, engolindo camelo. Coisinhas pequenininhas, levando à prisão. Por coisinhas pequenininhas, levando à prisão. Ou por suposições de coisas que poderiam ser pequenas, levando à prisão e perseguição. E é onde houve uma quebradeira financeira grande, esses estão livres. E que dificultou a vida de muitas pessoas, e muitas pessoas morreram por falta de assistência. Falta de hospital, falta de atendimento. Mas que Deus ilumine a nós todos e guarde a nossa nação brasileira. Eu estou em paz e você está? Que bom. Se não está, busque a paz. E não se canse de buscar essa paz, porque ela está dentro de você como uma chama que está ali quase que se apagando, mas faça com que ela se reacenda e volte
a propagar essa chama desse amor, dessa virtude, dessa graça divina na tua existência. Shalom.